sobre diversos assuntos e sempre Trump tá na pauta, não tem jeito. Vamos mudar de assunto? Porque tem viralizado nos últimos dias o uso de chupetas para adultos, para aliviar o estresse. Versões de chupetas de silicone para adultos viraram febre em alguns países, principalmente na China, vendidas como solução para ansiedade, insônia e até para parar de fumar. O produto já rendeu milhares de vendas em um único mês. Usuários afirmam que a chupeta faz uma sensação de segurança em momentos de tensão e estresse. E é sobre isso que a gente vai falar com a Juliana Andrade, nossa colunista aqui de saúde. Ju, muito bom dia, viu? Bom dia, Nath. Bom dia, pessoal do Metrópolis. Pois é, essa nova tendência levanta preocupações, né? A gente já vem acompanhando aí, esse ano aconteceu o tal do bebê reborn, ou seja, bebês de plástico ou de outros materiais com uma aparência extremamente real, aparência e tamanho extremamente real, e que várias pessoas passaram a utilizar esses bebês, tratar esses bebês como bebês reais também, né? Como verdadeiros bebês, cuidando desses bebês como se eles fossem de verdade. E agora, recentemente, em alguns países, principalmente na China, tem viralizado a tendência do uso das chupetas de silicone, ou seja, chupetas que originalmente seriam utilizados apenas por bebês, sendo utilizados por adultos. Esses dois casos, Nath, me fazem refletir sobre, primeiro, infantilização dos adultos e mecanismos de fugas de realidade. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco mais agora. Eu queria chamar, não sei se a nossa produção já está colocando aí no ar, uma psicóloga que eu gosto muito, eu trabalho junto com ela. E assim, eu gosto muito do pensamento dela e com certeza ela vai vir para agregar a nossa discussão. Então, Bru, o que está acontecendo com nós adultos? Por que a gente tem buscado por essas ferramentas para aliviar as nossas tensões e ansiedades e, junto disso, uma fuga das causas reais dos nossos problemas? Vamos falar um pouco mais sobre isso, Bru? Obrigada desde já pela sua participação aqui. Bom dia, Ju. Muito obrigada. Eu quem agradeço estarmos juntos essa nova tendência tem circulado nas redes, como você muito bem. Adultos usando como uma forma de acalmar a ansiedade. E eu respeito o que isso revela sobre nós. Mais do que curiosidade, esse fenômeno ele se cara algo que precisa ser referido. Essa infantilização dos adultos, sem cair em generalizações, o que nós temos um movimento de muitas pessoas diante das pressões para recusar a amadurecer. É como se buscassem um hedonismo raso, uma satisfação imediata, uma busca por prazeres incessantes que serve apenas para anestesiar, mas não para transformar e compreender a verdadeira. Então, ter preferências, se divertir, buscar leveza, obviamente, de modo fundado em dado momento. O problema é quando a vida se reduz a uma corrida por prazeres instantâneos, sem espaço para o compromisso, sem disposição para enfrentar limites, dores, próximo parte da matéria. E isso nos aprisiona num ciclo de gratificações rápidas, mas que deixam cada indivíduo vazios. Então, quando um indivíduo recorre a uma chupeta para aliviar a ansiedade, o que está em vista é uma necessidade do eto em si, uma dificuldade interna. Uma volta a estratégias primitivas de emocional da infância, como a ação, né? Com recursos internos naquele meio. Só que a adulta, essa regra revela uma lacuna, que a ausência de válidas
a angústia, a responsabilidade. E aqui entra a reflexão. Ser adulto é também aprender a buscar atalhos para anestesiar a dor a qualquer custo. É ter a coragem de lidar com o tédio, com as incertezas e com as frustrações da vida, ao mesmo tempo em que se abre para a construção de vínculos, para a busca de sentido, motivo do autocuidado e recursos de enfrentamento que fortaleçam, né? Então, quando a sociedade normaliza esses comportamentos, rindo, né, fazendo piadas sobre isso, sem um olhar crítico, nós acabamos reforçando uma cultura de imaturidade e dependência. Então, é uma geração que, em vez de desenvolver na autonomia emocional, espera que algo ou alguém, né, esse objeto, a proteja de si mesma. Isso gera, inevitavelmente, sofrimento e pode até se transformar em um transgeracional, impactando a forma como muitas das vezes os próprios filhos desses indivíduos também aprenderão a lidar com essas emoções. Então, por isso, né, mais do que zombar a chupeta, nós precisamos perguntar o que ela está tentando calar dentro de nós. A gente está conversando com a psicóloga Bruna Bettini, eu e a Juliana Andrade aqui, sobre essa história dos adultos usando chupeta. Se você está chegando agora, muito bom dia. O Acorda Metrópole já falou sobre um montão de assunto importante e esse é um deles. Não sei se você chegou a ver, mas tem acontecido essa trend, essa moda na internet de adultos usarem chupeta. É isso que a doutora está falando pra gente. Ô Bruna, Freud falava das fases, né, da infância, e a fase oral é uma delas. Essa imaturidade que você está nos descrevendo é como se a gente realmente voltasse para essa fase que deveria acontecer e ficar só lá na infância? Exatamente. Muitas das vezes, essa referência, inclusive, né, Freud foi um dos primeiros a mostrar que a infância é um período da vida psíquica. Então, ele falava dessas fases do desenvolvimento, né? Então, ele já mostrava que a infância ela é marcada por essas fases do desenvolvimento, e uma delas é essa fase oral, quando o bebê ele encontra alívio nessa sucção, né? Tanto na chupeta como ali no dedinho, né? Um dos primeiros instintos que esse bebê tem é colocar o dedo na boca, né? No ato de mamar. Então, quando nós vemos esses adultos recorrendo à chupeta, é como se nós estivéssemos de fato diante de uma uma tentativa de voltar a esse estágio em que a vida parecia mais simples, sem as habilidades. Mas quando esse mecanismo ele aparece na vida adulta, ele revela então essa imaturidade e essa dificuldade de desenvolver recursos internos, que são esperados, né, nesse período do desenvolvimento do adultecer, né, que são recursos internos mais complexos para lidar com a ansiedade, a frustração, com essas dores que partem do crescimento. Então, é como se nesse momento o indivíduo dissesse: eu quero voltar para o colo, eu quero voltar a esse cuidado. Uau. Mas aí é justamente nesse lugar que nós precisamos desenvolver outros, né? É onde, inclusive, a psicoterapia pode surgir para poder ajudar, não para negar a ansiedade, mas para transformá-la em um aprendizado, né? Para entender aonde está esse chamado maturidade, aonde ela vai caber. Porque, nesse sentido, né, nós precisamos entender aonde essa ansiedade está. Porque quando nós falamos em ansiedade, é importante lembrar que ela é uma normal. Ela faz parte da experiência humana. O problema não está em senti-la, porque todos, enquanto seres humanos, espera-se que sentimos. Mas o olhar minucioso, ele está em relação ao grau, à intensidade, frequência e como lidamos com ela. Então, muitos atos, né, como trouxemos agora, diante dessa bucha do vazio, da pressão, acabam recorrendo novamente a essas estratégias arcaicas de regressão emocional, muitas das vezes, voltando para esses recursos que eram utilizados na infância, como a chupeta, muitas das vezes o roer unhas, o ato de compulsivamente, muitas das vezes, de querer ali se regular de alguma forma, são tentativas de tentar acalmar a mente no imediato, naquele instante.
mas isso não resolve a causa. Apenas silencia o sintoma por alguns minutos. Uau, perfeito. E Bru, tudo isso também me remete muito àquilo que eu trabalho como nutricionista dentro dos consultórios também, né? Que outro mecanismo de fuga que a gente tem é a alimentação, né? Tanto uma alimentação também infantilizada, né? Com sabores que nos remetem à infância, como também o excesso de comida, né? As compulsões alimentares, como um mecanismo de alívio imediato também das nossas tensões, né? Então, eu creio que a gente realmente precisa de ajuda, né? Enquanto sociedade, enquanto adultos, para a gente conseguir fazer uma boa gestão da ansiedade, que, como você disse, nos relembrou, é um sentimento, é uma questão que vai nos acontecer, a gente não deve combater a ansiedade, mas a gente deve buscar por outras soluções, né? Soluções funcionais, soluções saudáveis, né? Para tentar mitigar aquilo que a ansiedade nos traz. Quem sabe praticar mais esporte, buscar recursos terapêuticos também, né? Meditação, observar a qualidade do nosso sono, melhorar a qualidade da nossa alimentação. Então, todas essas são estratégias que a gente entende que são muito mais salutares de serem utilizadas, né? Em momentos como esse. Com certeza. É de fato, né, desenvolver mecanismos mais maduros de enfrentamento. E vão trabalhar essa capacidade de esperar, de sustentar a frustração, de elaborar o desconforto em vez de fugir dele, né? Então, a partir disso, nós temos caminhos possíveis para construir, tais como você trouxe muito bem colocados, né, Ju? Então, buscar a respiração consciente, trazer mais o foco para o momento presente, acalmando o corpo, regulando um pouco mais, né, do sistema nervoso, buscando a escrita terapêutica, buscando colocar ali no papel que seja o que sente, nomeando as emoções, trazendo mais clareza, o movimento corporal, os exercícios físicos, os alongamentos, conexões humanas, né, que possam estar ali sendo uma fonte de apoio, uma extensão de cuidado e, claro, uma alimentação mais consciente, a psicoterapia que se torna ainda mais importante porque ela oferece esse espaço seguro, ético e humano, onde essa pessoa possa aprender a compreender as suas emoções, fortalecendo a tolerância ao desconforto e construindo recursos internos de regulação emocional. Então, nós trabalhamos, né, enquanto profissionais, enquanto psicólogos, que o indivíduo descubra outras formas de se acalmar e de lidar com essa ansiedade através de técnicas da organização da rotina, da conexão consigo ou também, né, do desenvolvimento de um olhar mais gentil para si, que pode acontecer, né, com esse suporte, com essa ajuda. Então, cá estamos, né, puxando sardinha para o meu lado, mas de fato para que nós possamos desenvolver um abrigo interno para cada um de nós, mesmo que existam desafios. Bruna, eu e Ju, a gente adora falar, a gente já conversou aqui nos bastidores sobre terapia, né, Ju? Então, assim, a gente aqui vai super defender no Acorda Metrópolis. Bruna, eu queria te perguntar, pra gente ir encerrando, sobre se você encontra pacientes assim, né? Se você vem acompanhando e no seu consultório, se você tem recebido pacientes nesse estado, né, mais ansiosos, mais imaturos, que estejam precisando dessa ajuda mesmo de encontrar formas mais maduras de conseguir lidar aí com todas essas situações. Com certeza, no consultório encontra-se bastante, né, esses quadros de ansiedade que muitas das vezes são generalizados e justamente é importante compreender de fato que nós estamos ali para fomentar, novamente, como eu citei, né, esse espaço seguro. Então, existem essas buscas por regulações distintas, seja na alimentação, seja na busca de prazeres imediatos, né? Então, nós vemos isso comumente e acaba sendo escancarado dentro da clínica. Mas é um papel, né, nosso também, enquanto profissionais, poder ajudar a construir essas novas formas de enfrentamento e de expressão emocionais, né? Para que essas formas disfuncionais que estavam sendo aplicadas, elas sejam, de alguma forma, ressignificadas, né? E trazendo mais elementos internos para essa regulação.
Perfeito. A gente conversou com a Bruna Bettini, psicóloga, que nos ajudou a entender um pouquinho mais sobre essa nova trend nas redes sociais de adultos usando chupeta. E eu agradeço também a minha parceira aqui, a Juliana Andrade, nossa colunista de saúde, que trouxe essa pauta. A gente ainda não tinha discutido isso aqui no Acorda Metrópolis. Que bom que a Ju está aqui junto com a gente, porque trouxe essa questão que é bem importante. Obrigada, viu, Bruna? Perfeito, Bruna. Eu que agradeço Perfeito, a vocês, Nath. viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada Muito pela obrigada a todos. oportunidade. Semana que vem eu tô de volta. Tchau, tchau. Isso mesmo. Na semana passada a gente não conseguiu colocar a Ju aqui, porque a semana foi super agitada. E essa semana também será, mas a gente conseguiu trazer a Ju aqui para segunda-feira. Obrigada, viu? Obrigada Ótimo a trabalho. Próxima semana a gente volta aqui com a nossa coluna de saúde no Acorda Metrópolis.